Amém. Boa noite. Nós estamos hoje aqui iniciando a segunda parte, né? Não vou nem chamar de aula 2, porque seria a segunda aula, mas a aula um acabou que teve duas aulas, teve a parte 1 e a parte 2 da aula um. Então, essa é a segunda aula, né? Ou segunda parte do estudo de número 28, onde nós estamos vendo as funções do Cristo encarnado, né? Nós vimos Cristo como profeta, hoje nós vamos ver Cristo como sacerdote, e na próxima aula nós vamos ver Cristo como rei. Então, antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a irmã Eliane orar, para nós podermos iniciar a nossa aula. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, entrando na Tua presença, Pai, eu venho te pedir, Senhor, direção dessa aula, dessa noite, Pai, que a gente possa, Senhor, cada dia aprender mais de Ti, Senhor, esclarecer nossa mente, Senhor, nessa palavra, Senhor, que a gente possa entender, Senhor, o que o Senhor quer falar, Senhor, sobre essa lição de hoje, Senhor. Entrego cada um dos meus irmãos, Senhor, nossos pastores, nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o senhor está mudo. Ficou mudo aí, pastor, não dá para ouvir. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Brincadeira. Eu estou prestando muita atenção, De hein? desmutar. Eu esqueci de desmutar. Eu estou falando que, lembrando que para vocês ficar sempre melhor se vocês assistirem com a tela do celular deitada, né? Aí fica a telinha todinha cheia do celular. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Acho que agora vocês estão vendo aqui o material. Vamos lá. Eu nem dei boa noite à minha esposa. Boa noite, esposa. Paz. Ela está aqui do meu ladinho. Boa noite. A paz a todos. Paz. Então, hoje Pastora. nós estamos entrando na aula 2, né? Cristo como sacerdote, no estudo 28, né? Então, eu coloquei aqui, né, alguns destaques. Essa aula, ela integra o ciclo, né, de estudo sobre as funções do Cristo encarnado, profeta, sacerdote e rei. Nós já vimos profeta, né, em duas aulas. A aula 1, né, foi dividida em parte 1 e parte 2. Nós vamos ver aqui na aula 2 o Cristo como sacerdote. E eu tenho um pequeno resumo da aula, né? Nós vamos olhar Cristo como sacerdote perfeito, o sacrifício único e definitivo de Cristo, a intercessão contínua de Cristo pelos crentes e, por último, o acesso garantido por meio dele ao Pai, né? É importante nós entendermos, né, ou compreendermos essa estrutura sobre Cristo, né, como profeta. Nós já falamos sobre trazendo a revelação definitiva, né, de Deus para a humanidade, né? Deus se fez homem para falar conosco e nos trazer a revelação sobre o seu maravilhoso plano de salvação. E a partir daí também nós temos Cristo como sacerdote, que já entra na fase sacrificial, né, de Cristo, do plano da salvação, não só ele como sendo o Cordeiro de Deus, mas como ele sendo o próprio sacerdote único e definitivo, né, que oferta, né, o Cordeiro perfeito a Deus, diferente de Arão, por exemplo, né, que ofertava todo ano pelos pecados passados. Arão foi o primeiro sumo sacerdote e depois seus descendentes. Cristo, ele também é um sumo sacerdote, mas não da linhagem de Arão, que precisava oferecer todo ano pelos pecados passados. Cristo faz um único sacrifício, uma única vez, um único cordeiro, que era ele próprio, e o seu sacrifício ele dura para sempre, cobrindo multidões de pecados passados, como o anterior, presentes e também futuros, em nome de Jesus. E por que entender Cristo como sacerdote, né, e o seu sacrifício único e definitivo na cruz é importante para nós? E eu já dou o norte aqui dessa aula. Muitos irmãos em Cristo têm sido, vamos dizer assim, impactados por um ensino sobre o peso, né? O peso de uma igreja, o peso de um ministério, o peso de como se a gente fosse capaz de pagar, né, o preço pela vida de alguém, ou pagar algo pela vida de alguém. É óbvio que as lutas, eu não estou dizendo que não há lutas espirituais, que não existem batalhas espirituais que nós travamos em oração, jejum, né? Não estou dizendo isso. Mas daí a ter uma distância muito grande entre você, né, se colocar em oração por um irmão, no ensino por um novo convertido, pastoreando uma igreja, trabalhando como obreiro, como levita, tem uma diferença, uma distância muito grande disso, para você achar que está pagando preço pela igreja, está pagando preço pela vida de alguém, que você tem pago um preço alto. Isso é um ensino errado, herético, que se propagou durante muitos anos e tem se propagado no meio da igreja. Por quê? Porque Cristo é o único e definitivo sacrifício. Todo sacrifício por qualquer pessoa e qualquer vida que precise ser pago, já foi pago por Cristo. Mais uma vez, não estou dizendo que não se levantem batalhas espirituais, mas as nossas armas não são desse mundo, são também espirituais em Deus, através do jejum, da oração, né, do desenvolvimento do fruto do Espírito, de darmos frutos no reino,
evangelizando, falando do amor de Deus, tendo conhecimento da palavra. Então, normalmente, quem tem esse desenvolvimento em relação a isso, tenta, de certa forma, muitas das vezes, mascarar o seu próprio despreparo ou desleixo, vou até colocar dessa forma, em relação, por exemplo, à obra de Deus, né? Um pastor, um líder, alguém de ministério, né? Ele pode enxergar o chamado como algo pesado, né? Ele é trabalhoso, mas ninguém disse que não seria trabalhoso, né? Tanto é que Jesus sempre comparou em todo o tempo, né, o chamado à seara, a trabalhadores da última seara, a pessoas que estão envolvidos na obra, né? Não é nas férias, senão seria nas férias de Cristo. Aí, Deus me quer na obra dele. Não, Deus me quer nas férias dele, Deus me quer na curtição dele, Deus me quer no alívio dele, no descanso dele. Não é isso, né? Deus sempre nos chamou para obra. Então, obra, né, no sentido mais raso da palavra, a obra envolve trabalho. Dá trabalho? Muito. Você já bateu uma laje? Você já levantou uma parede? Você já fez uma reforma de uma casa? Se já, você sabe exatamente qual é o trabalho que uma obra dá, né? Fazer uma obra dá trabalho, e requer planejamento, e requer comprometimento, e requer resiliência, né? No meio da obra acaba o recurso, o pedreiro some, o material não dá alguma coisa errada, você precisa ter resiliência para o final. E a obra de Deus, mal comparando, é exatamente dessa forma. Então, entender que Cristo é o único e suficiente sacrifício, né, por todos nós, é fundamental na vida do cristão, para que ele leve uma vida vitoriosa, né, crendo que o Senhor pagou todo o preço que era necessário por sua vida e por seus irmãos em Cristo também. E aí eu fiz uma pequena introdução, né? Então a gente está dando continuidade ao estudo. Após vermos Cristo como profeta, agora analisamos sua função como sacerdote. Se o profeta revela o Deus ao homem, né, como nós falamos, né, nós não fomos elevados à posição de Deus, né, pequenos deuses ou mini-deuses. Não, Deus se fez um de nós, Deus se tornou homem para falar a nós, né? Então, se o profeta Jesus, né, não que Jesus seja um profeta como os outros profetas, no sentido de exercendo o ministério de profeta, como Deus, ele é Deus, né? Porque ele é filho de Deus, da mesma essência de Deus, então ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas no exercício de um dos seus três ministérios, como profeta, ele revela a vontade de Deus ao homem e revela o próprio Deus ao homem, né? E agora nós vamos ver o sacerdote, que representa o homem diante de Deus. Então, se o profeta veio falar, né, o Logos se fez carne, 1 João, capítulo 1, 1 João, João, o Evangelho de João, capítulo 1, fala que o Logos se fez carne, a palavra, o Logos, né, de Deus, a palavra de Deus se fez carne, agora como sacerdote, e veio falar aos homens daquilo que era da parte de Deus e revelar o próprio Deus, ou seja, Deus veio falar conosco. Agora nós vamos ver o outro ministério, que é o de sacerdote, onde ele veio o quê? Representar na mão inversa. Se ele, como 100% Deus, falou aos homens como Deus e revelou Deus aos homens, agora, como 100% homem, ele vai representar o homem diante de Deus e ele vai assumir essa função que ele chama de sacrifício substitutivo, né? Jesus se sacrificou de maneira substitutiva na cruz do Calvário por mim e você. O que é isso? Substitutivo, ou seja, Jesus substituiu a mim e a você. É isso. Era para estar lá eu, você, todos nós éramos para estar na cruz, porque o salário do pecado é morte, substituiu, né? Então, o ministério sacerdotal de Cristo é representar o homem diante de Deus, oferecendo sacrifício, entrando na presença dele, oferecendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Aspergindo, né, o sangue, derramando sangue, e é isso que nós vamos ver hoje. Então, essa função de Cristo como sacerdote está diretamente ligada à redenção, ou seja, ao preço, ao resgate. Lembra? Nós já vimos essa definição de redenção, vou até buscar aqui na outra aula, que nós vimos a definição de redenção. Ó. A redenção é o resgate, o resgate do gênero humano por Jesus Cristo, ou seja, o conceito de redenção é o ato de libertar, salvar ou resgatar alguém, frequentemente associado ao pagamento de um preço ou expiação de erro. Então, quando nós falamos sobre redenção, nós estamos falando sobre pagar o preço, para resgatar alguém, pela vida de alguém. Por isso que é errado, é herético a gente falar, eu não vou pagar o preço pela vida do cristiano, não quero me envolver com essa luta do cristiano, não. Isso é errado, isso é errôneo. Ou então, como pastor, estou pagando um preço muito alto para estar que não. A obra de Deus é trabalhosa, né? O diabo se levanta contra nós em qualquer situação da nossa vida, mas o preço só foi pago uma única vez por Cristo Jesus na cruz do Calvário, tá? Em Hebreus, capítulo 5, versículo 1, vai dizer, todo sumo sacerdote, né, é escolhido dentre os homens
e constituído para representá-los perante Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, ou seja, tem que ser, para ser sumo sacerdote, para oferecer sacrifícios pelos pecados, né, diante de Deus, ele precisa ter saído de dentre os homens, ou seja, do meio dos homens, do meio da humanidade. Por isso que era fundamental que Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também fosse 100% homem para cumprir essa função. Aí eu fiz um infográfico aqui, né, que fala um pouco sobre isso. Então, o que nós estamos vendo? Nós vimos como profeta, né, ele revela a vontade de Deus, como fosse a estradinha, até chegar em Cristo. Revela a vontade de Deus, comunica a verdade divina, é a revelação final de Deus, e Deus falou por meio de Cristo. Agora nós estamos vendo sacerdote, que é quando nós vamos ver que ele oferece sacrifício pelos pecados, intercede pelos crentes, representa o homem diante de Deus, e Cristo é o sacrifício perfeito. Depois nós vamos ver como o rei que ele governa com autoridade, estabelece o reino de Deus, conduz a história, e Cristo reina soberanamente. E Cristo é completo, ou seja, Cristo revela como profeta, salva como sacerdote e governa como rei. E nele encontramos tudo aquilo que nós precisamos, né, para viver uma vida em Deus de maneira vitoriosa. Então, o primeiro ponto para nós entendermos é o que é sacerdote na Bíblia, né? Então, para saber se Cristo é sacerdote, o que é sacerdote na Bíblia? Na Escritura, o sacerdote é aquele que, primeiro, representa o povo diante de Deus. O sacerdote age em nome de toda a comunidade perante o Senhor. Por isso que é equivocado, né? Líderes, pastores, óbvio que um sacerdócio é um chamado, né? Não deixa de ser, mas não existe mais sacerdote diante de Deus, ou seja, eu não sou, quando ministro culto, um sacerdote que representa vocês e age em nome de vocês para toda a comunidade. Isso aqui é fundamental nós entendermos, né? Nós temos um ministro ali, né, que vai trazer a palavra, que vai trazer o louvor, enfim, né? Nós podemos ter mais de um ministro no culto, mas nós não somos sacerdotes no sentido bíblico do Antigo Testamento. Por que nós não somos? E aí eu quero perguntar a vocês, por que nós não somos sacerdotes? Onde está o sacerdote hoje em dia? Fala para mim. Pergunta aí para vocês. Como é que é a pergunta, pastor? Se antigamente tinha sacerdote, e no Novo Testamento o pastor não é mais sacerdote, não, o líder, né, que está ministrando não é mais sacerdote, onde que está o sacerdote diante de Deus? Todo mundo acha assim, não, o pastor é o sacerdote. Porque isso vem muito de uma crença católica, né, nesse de exercício sacerdotal, né? Que o padre é o Porque o sacerdote. Papa, né, assim, porque chama o Papa de como se fosse sacerdote, não é isso? Isso, mas o A conceito Igreja Católica. Isso, porque o conceito de sacerdote é que representa o povo diante de Deus. O sacerdote age em nome de toda a comunidade perante o Senhor. Eu estou dizendo que nós não fazemos isso. Os pastores não é essa pessoa. Os líderes não são essa pessoa. Diga, pode falar. Eu acho que hoje a gente não precisa mais de um sacerdote para levar o nosso pecado, porque Jesus já fez. Ele não tem mais sacrifício. É isso? Não tem mais sacrifício. Isso é uma boa pergunta, hein? Não tem mais sacrifício? Não, o sacrifício foi feito na cruz com Jesus, não foi isso? Sim, nesse ponto, nesse aspecto, sim. Mas hoje nós oferecemos um sacrifício, sim. Mas o nosso culto, ele hoje é racional. E nós oferecemos sacrifícios de louvor, né? A Bíblia fala que nós ofertamos sacrifícios de... Por isso que o sacrifício hoje que nós ofertamos é o sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração. Aí não é sacrifício, aí é adoração. Não, mas é um sacrifício de adoração. A Bíblia fala que é um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor, né? Onde nós ofertamos algo ao Senhor que nos custe, né? Que nos seja precioso, né? E o que nós podemos... Porque, Cristiano, pode parecer muito simples para nós que aceitamos a Cristo, mas para o homem chegar a render louvores a Deus, isso parte de um processo de quebrantamento e convencimento do Espírito muito grande. Porque a tendência do ser humano não é oferecer louvores a Deus, né? Não é sacrificar, oferecer sacrifícios de louvor a Deus, né? Ofertas de louvor a Deus. Pelo contrário, o homem ele tende a se autovalorizar desde o Éden, lembra que a gente viu a queda? Qual era a questão do homem lá? Ele queria ter autoridade sobre si mesmo, autoridade sobre suas decisões. Quando nós rendemos o nosso coração, rendemos a nossa vida, nós rendemos louvores a Deus, e louvor não estou dizendo cântico não, tá? Não é só cantar, não. Louvor mesmo, adoração ao Senhor, render glórias ao seu nome, reconhecer a soberania de Deus, isso tudo são parte do sacrifício. E aí, respondendo isso, já é parte do meio caminho.
Querem abrir lá? Abre aí para mim, que a gente vai ter essa resposta em 1 Pedro 2,9. Se alguém puder abrir, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acharam? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gente, eu achei. Peraí, que eu já achei aqui. Meu telefone deu um tchau aqui. Só um minuto. Eu acabei de Vocês, abrir. porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa. Ou seja, então o sacerdócio somos nós, todos nós. Exatamente, exatamente. É muito claro, né? Lê todo o versículo, Cristiano. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Perdão, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, nós somos os sacerdotes. Essa é a resposta. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Óbvio que Cristo é o sumo. Lembra, no Antigo Testamento tinha o sumo sacerdote. Vamos lá, só para a gente entender toda a estrutura aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui um. Isso é importante. Deixa eu ver se eu abro vou abrir um miro aqui. Mas todos nós, agora eu fiquei um pouco. Abriu a minha mente agora aqui. Porque eu estou me baseando no Velho Testamento, mas com Jesus Cristo é a nova. Faz sentido. Né? E é exatamente isso. A gente tem que seguir nessa linha. Continua seu raciocínio, você vai chegar nessa conclusão, não é isso? Se Cristo é o sumo sacerdote, vocês estão vendo aqui a minha lousinha aí, já abriu para vocês? Vocês estão vendo aqui a lousa? Então, deixa eu... Como é que eu respondo isso aqui? Agora mudou? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu... Quantas... Vocês só estão vendo um compartilhamento, né? É isso? Só isso aqui que eu estou aqui riscando, é isso que vocês estão vendo? Aonde, Sim. Aqui que eu estou riscando, aqui, ó. Só isso aqui. Não vendo mais nada, certo? Certo. Tá, vamos lá. Então, peraí. Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá. Só para a gente entender aqui. No Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o que nós tínhamos lá? Para a gente entender. Você tinha lá, lembra que eu sempre falo disso. Quem é o primeiro chamado de todos? Quem é o pai da fé? Abraão. Isso. Aí de Abraão, Deus chama quem? Abraão. Depois de Abraão, qual é o nome do filho de Abraão? Abraão, Isaac, certo? E Jacó, não é isso? Sim ou não? Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos aí, deixa eu botar, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele vai ter 12 filhos, não é isso? Ele vai ter 12 filhos. Vou botar aqui uma penca de filhos. Quem são esses 12 filhos de Jacó? Pode responder, gente, sem medo. Quem são os 12 filhos de Jacó? Os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel, não é isso? Então você tem, Deus chama Abraão, vou começar lá de trás, para vocês entenderem. Deus vai chamar, na queda, Deus tem, vou desligar aqui, lá atrás, Deus tem, vou voltar na queda, antes de Abraão, vou voltar, Deus tem Adão e Eva, certo? Tem Adão. Aí Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, certo? Caim mata Abel. Peraí, vai fazer sentido já. Fiquem tranquilos, voltou. Pronto, agora eu acho que vai ficar melhor. Isso. Então, aí a gente está aqui, ó. A gente tem, de saída, a gente tem aqui Adão. Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. Caim, ele é banido por Deus. Ou seja, ele também não conta na descendência. Aí ele tem um terceiro filho que é Sete. Sete vai ter uma linhagem, aí você vai seguir a linhagem de Sete lá. Sete vai vir com a linhagem até chegar a Noé, certo? Aí tem um dilúvio, tem lá o dilúvio das águas lá. E Noé tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, certo? Cã, ele zomba do pai dele que fica bêbado. Assim que sai da arca, Noé planta uma videira e toma o fruto da videira, toma vinho. Ele fica alterado e fica nu. Cã chama Jafé para mostrar a nudez do pai. O que acontece? Jafé avisa, eles 100 vão com um cobertor de costas, cobrem a nudez de Noé. Quando Noé sai do outro dia, né, que ele passou a noite e saiu da influência do álcool, ele sabe disso e ele amaldiçoa Cã. Não, ele amaldiçoa o filho de Cã, que se chamava Canaã. Por isso que Canaã é a terra prometida dos judeus, porque aqui Noé diz que Canaã será escravo dos irmãos de Cã por conta desse episódio. E aí, Sem é a linhagem que vai seguir. Por isso que o povo judeu é chamado de semita, porque eles são descendentes de Sem. Eles são um povo semita. Aí lá na frente vai chegar num homem chamado Éber, seguindo a linhagem. Éber, ele é, se eu não me engano, avô, bisavô, mas é um parente direto de Abraão. Por isso
que os judeus são chamados de semitas e também, por conta de Éber, de hebreus. E aí Deus vai e dessa linhagem aqui, tá seguindo a linhagem, de Sete, Noé, Sem, Éber, escolhe Abraão. De Abraão, ele tira um filho, Isaac. De Isaac, Deus tira um filho, Esaú e Jacó. Lembra a questão? Esaú era o primogênito. Aqui, Isaac tinha 2 filhos, na verdade, né? Deixa eu te fazer aqui. O Isaac tinha 2 filhos. Ele tinha Jacó e ele tinha um outro filho que era Esaú, que era o primogênito, era mais velho. Só que Esaú, ele vende a sua primogenitura, por isso que vem daí o jargão muito... não vende sua primogenitura por um prato de lentilha. Por um prato de lentilha, porque ele estava com fome, ele vende sua primogenitura para o seu irmão, que toma o seu lugar. Ele foge, depois que faz isso, porque quando Isaac vai morrer, ele se finge, Isaac estava cego, ele finge que é o irmão para tomar a bênção, era importante pegar a bênção naquela época, e Isaac abençoa Jacó, e Jacó significa usurpador, porque Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. Só que, naquela época, o primogênito era o gêmeo, mesmo se fossem gêmeos, era o gêmeo que nascia primeiro, saía da barriga primeiro. Sai Esaú, que significa vermelho, que ele era ruivo, um homem forte, bonito, barbudo, a Bíblia diz que ele era muito grande, e Jacó, ele era menorzinho, ele sai agarrado no pé no calcanhar de Esaú. Por isso que o nome dele é Jacó, que significa usurpador, porque acharam que ele estava tentando usurpar, puxar o irmão de volta para dentro da barriga para nascer primeiro. Então Jacó passou a vida inteira com esse nome, de usurpador, que ele queria roubar. Eu sempre digo o seguinte, Esaú e Jacó, mas se vocês já viram aquele filme antigo dos gêmeos, que era o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger, acho que eram os irmãos Cara de Pau, não sei se você lembra desse filme. Eu gosto muito de cinema, né? É um filme muito antigo aí, que era um baixinho, era um fortão. Era mais ou menos, mal comparando, era isso. E aí, só que... Eu lembro perfeitamente desse filme. Lembra desse filme? Então, era um baixinho ruim, e um fortão era o top da... Jacó e Esaú era mais ou menos isso. E aí, só que ele rouba ele se apresenta para o pai com uma lã, a mãe dele, né? Rebeca manda ele se apresentar com uma lã. O pai, como ele era peludo, Esaú, o pai passa a mão para ver se era o filho, sente os pelos e era cego, aí acha que é o filho e abençoa. E ele foge. Quando Esaú chega, o pai fala: eu não tenho mais nada para te dar, tudo que eu tinha eu entreguei ao seu irmão. E aí Jacó foge, fica fugido. Aí trabalha lá 7 anos para Labão, seu sogro, para ter Raquel, né? Aí, acho que eu estou confundindo o nome, das mulheres, daqui a pouco eu vou lembrar. Enfim, mas ele foge e volta. Quando ele volta, ele resolve a questão com o irmão dele, só que ele tem um encontro com Deus. Já ouviu falar um encontro com Deus nas igrejas? Tem igreja que faz um encontro com Deus, que é o Peniel, que é justamente onde Jacó encontra com Deus, e Deus, ele luta com Deus como um anjo, né? E Corinho de Fogo... Jacó lhe perguntou, e o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. É isso, ele luta com o anjo, ele fala: eu quero que você me dê a minha bênção. E o anjo muda o nome dele, é o anjo do Senhor, de Jacó para Israel, né? De usurpador para príncipe de nações. E aí ele volta, e aí ele tem 12 filhos. 12 filhos. Cada um desses filhos são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Aí o que acontece? Um dessas tribos é José. José vai para o Egito. Acontece tudo aquilo com José. Ele vai buscar o seu pai, né? Ele é vendido pelos seus irmãos, etc. Ele vai buscar seu pai, manda buscar seus irmãos, depois tudo se resolve. Ele sobe ao Egito, moram lá com José, que é governador do Egito. Jacó / Israel abençoa todos os seus filhos, né? Na verdade, os primeiros não, porque eles tinham... um tinha maculado o leito, outro tinha matado, enfim. Ele começa a abençoar a partir de Judá. Gênesis capítulo 49 em diante, ele vai ter essa bênção. Por conta da violência dos primeiros filhos e de um dos outros filhos ter deitado com uma das concubinas, Israel pula esses filhos e ele chega em Judá. E ele abençoa Judá, diz que todos os irmãos prostrarão diante de Judá e ele será como leãozinho. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, para cumprir essa promessa dessa bênção que Jacó faz sobre Judá. José, ele não tem tribo. Porque o pai abençoa os netos, não ele. Abençoa os 2 netos, Manassés e Efraim. Por isso nós temos 2 meia-tribos na história de Israel. E aí, passa-se 400 anos, o povo esquece, uma família vira uma nação e Deus levanta um libertador, que é Moisés. Eu estou fazendo isso tudo, eu vou chegar na aula. Moisés diz: Senhor, eu não sei falar, eu tenho os lábios pesados, etc. Eu não consigo falar com o faraó e tal, rarará. Aí Deus se irrita com Moisés e levanta o seu irmão, que é Arão. Estão me acompanhando até aqui?
Tá tudo bem? Sim, tudo bem, foi. Então, eu vou rolar aqui para o lado. Ó. Então, agora a gente tem dois novos personagens, Arão e Moisés. Arão e Moisés, eles são de uma daquelas 12 tribos lá. Eles são de Israel. Então, eles são de 12 tribos, certo? E qual tribo que eles pertencem? A tribo de Manassés, meia tribo? Não. A tribo de Ruben? Não. A tribo de Judá? Não. Eles pertencem à tribo de Levi, da tribo de Levi. E aí, quando Deus faz toda a libertação desse povo, tem lá o livro de Levítico, por isso é Levítico, porque Deus dá o sacerdócio de serviço ao povo, né, das leis, as leis cerimoniais ao povo, como é que eles iam adorar, sacrificar pelo pecado, etc, etc. Daquelas 12 tribos lá, 12 tribos, inclusive no peito do sacerdote vai uma placa, igual parecida com isso aqui que eu estou desenhando, na verdade que é 4, assim, perdão, é assim. Parecida com isso aqui que eu estou desenhando, que era chamada, cada placa daquela ali, ela tinha uma pedra representando uma das tribos. E aí, o que acontece? Aqui, então você tem aqui Ruben, Gad, Judá, Benjamim, tem todas as tribos. Aí Deus vai dizer assim, ó, lembra que eu falo sempre, ó, lembrando aqui o mapa mundi, ó, você tem a América do Norte, a América Central, aqui é o Brasil, ó, a coxinha do Brasil aqui é a América do Sul, mais ou menos isso aqui que é o mapa da América, certo? A gente já estuda na escola. Aí aqui é o Oceano Atlântico, aqui assim, é o Oceano Atlântico. Aí aqui do outro lado, próximo na direção do Brasil aqui, mais ou menos, você tem a África, não é isso? Da África aqui você tem uma entrada que é a que faz o mar Mediterrâneo, que é a divisão aqui com a Europa. Para lá vai seguir a Europa, aqui continua a África, aqui é a divisão da hora, aí que vai para lá vai as Índias. Aqui fica Espanha, Portugal, aí daqui para lá França, enfim, a Inglaterra fica mais ou menos aqui, né, na ilha. Aqui você tem uma botinha, que é a Itália. Aqui de umas ilhas, que é a ilha de Creta e tal. Nessa volta aqui, desse mar aqui, que chama Mar Mediterrâneo, aqui é o Oceano Índico. Nessa voltinha aqui, ó, mais ou menos, você tem Israel. Você tem o território que hoje é a Palestina e Israel, que na época era o Israel. O Egito fica mais ou menos por aqui, ó. O povo atravessou pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho fica mais ou menos aqui. Então, eles saem do Egito, eles vêm para cá, Deus abre o Mar Vermelho, eles podiam ir reto, mas aqui tinha muita luta, o povo ainda não era um escravo, e Deus tinha libertado. Então, nessa estrutura aqui, aí para cá que você está vendo hoje aqui, aqui mais ou menos é o Iraque, hoje, né? Aqui é a Síria, aqui para cá hoje onde é o Irã, que está tendo a guerra, que era a Pérsia. Então, Deus desse povo aqui, quando vai fazendo essa promessa, tira o povo, e aí Deus diz, ó, eu vou dar essa terra aqui, ó, para vocês. E ele divide, ele fala assim, ó, Ruben vai ficar com tal pedaço, Dan vai ficar com tal, Manassés com tal e tal. Uma das tribos, ela não recebe, uma das tribos aqui, ó, ela não recebe herança, ou seja, ela não recebe terra para cultivar. Qual é essa tribo que não recebe terra? É a tribo de Levi. Por quê? Porque quando Deus dá Levíticos, Deus separa essa tribo e diz assim, olha, vocês vão viver espalhados aqui, ó, pelo Israel, fazendo o quê? Servindo como sacerdotes e levitas. Ou seja, da tribo de Levi, Deus tirou sacerdote e levita. Qual é a diferença? Levita, todo aquele que é da tribo de Levi era levita. Mas dentro da tribo de Levi havia uma classe especial que eram os descendentes de Arão, que era levita, os descendentes de Arão, que eram levitas, ou seja, Arão era levita, os descendentes de Arão, a família de Arão, Deus separou dentro dos levitas como sacerdote. E dentro desse sacerdócio, ele era escolhido um único entre eles, entre os sacerdotes, que se chamava o sumo sacerdote, certo? Então, toda a tribo de Levi era levita e todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Aí daqui depois Deus ainda divide quem ia cuidar dos utensílios, né, do tabernáculo, porque Levi ele tinha 3 filhos. Gerson, era Gersonitas, Meraritas, Meri, acho que era Meri e Coate. Aí Deus tirou Gersonitas, Coatitas e Meraritas, que dividiam, aí um levava a tenda, outro levava as madeiras que faziam o tabernáculo. Lembra o tabernáculo? Que antes de Deus ter um templo, ele tinha uma tenda. Eles armavam no deserto, ficava 3 tribos de cada lado. Aí tinha aqui o propiciatório, o santo lugar, e dentro do santo lugar, aqui dentro, o santíssimo lugar, que era onde ficava a Arca da Aliança. Quem levava a arca, quem levava toda essa estrutura eram os levitas, divididos nessas 3 linhagens: Gerson, Merari e Coate, Coatitas, Meraritas e Gersonitas. E os sacerdotes, eles eram quem sacrificavam perante o povo.
ou seja, não eram os levitas, eram os sacerdotes. E uma vez por ano, um sacerdote especial, o sumo sacerdote, entrava até o Santo dos Santos e oferecia o cordeiro, derramava o sangue do cordeiro sobre a arca, né, que tinham dois querubins, aspergia ali o sangue pelos pecados do povo. Por que Deus faz isso? Porque quando o povo se espalha, eles tinham que ofertar sacrifícios durante todo o tempo que eles estavam ali. Então, em cada cidade tinha uma estrutura de levitas que serviam no templo local e tinha um sacerdote que serviam no templo local. Mas uma vez por ano eles precisavam ir para Jerusalém para ver o sacrifício, que é o Yom Kippur, que vocês já ouviram falar, que é o dia da expiação. Até hoje tem o Yom Kippur, que é o dia da expiação dos judeus. Isso tudo é importante para a gente entender como hoje, então, Deus tinha toda essa estrutura. E aí eu vou terminar aqui essa parte. Tá tudo bem até aqui, gente? É importante para mim que vocês entendam essa sequência aqui. Tudo bem? Daniele, Eliane, Cristiano? Pastor, para mim tá tudo bem. Pra mim, Só que é tudo bem. muitos nomes Pra para mim gravar, também, mas a gente tudo vai, bem. vai conhecer. Não é para gravar. Preciso que vocês entendam antes de gravar. Tá tudo bem, né? Gravar não consigo, mas entender eu tô entendendo. Tá entendendo, né? Então, Positivo, tô entendendo. Tá, então vamos lá. Então a gente está agora no sacerdote, que é quando eu comecei a falar com o Cristiano. Então, eles precisavam, lembra que eu falei agora do tabernáculo? Tinha a estrutura do tabernáculo lá, que era uma tenda assim, e dentro tinha uma tenda que tinha aqui o Santíssimo Lugar, onde tinha a arca, os 10 mandamentos lá, e o maná e a vara de Arão. O santo lugar era aqui, o Santíssimo aqui, o Santo dos Santos, e aqui fora era onde eram feitas as ofertas de sacrifício. Então, o povo, ele chegava aqui, ó, tá o povo. Ele não podia oferecer sacrifícios, ele precisava do sacerdote. O povo não podia, uma vez por ano, entrar aqui para aspergir sangue sobre a arca. Quem entrava lá era o sumo sacerdote. Ele representava o povo diante de Deus. Eles representavam o povo diante de Deus no sacrifício. Quem oferecia sacrifício? O sacerdote, em lugar de quem? Do povo. Quem oferecia o sacrifício de expiação uma vez por ano por todos os pecados? O sumo sacerdote representava todo o povo. Então, quando a Bíblia fala que agora todos nós agora somos uma classe diferente. Nós fomos feitos, leia, Cristiano, nação santa. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então nós somos o quê? Sacerdócio real. Por que nós somos sacerdócio real? Porque o nosso sacerdócio, assim como todos os sacerdotes, saíram de quem? Quem que foi o primeiro sacerdote que eu expliquei? Não foi Arão? Não é isso? Isso. E aí todos os sacerdotes, a partir daí, não foram descendentes de Arão? Familiares do mesmo sangue? Filhos, netos? Não é isso? Isso. Não é Sim, isso. Agora, quem foi o sumo sacerdote que ofertou o sacrifício de uma vez por todas? Jesus Cristo. Jesus. E por que eu, você e todos nós somos sacerdócio real? Porque ele é sacerdote, ele é rei, e quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos servos de Deus? Sim ou não? Sim. Mas só Sim. isso? Mas só Não. isso? Mais o quê? Já não chamamos vocês de servos, mas chama vocês de Filho! filho. Então, nós temos agora em Cristo Jesus a natureza de filhos. E se Cristo é o primeiro entre nós que ressuscitou com o corpo glorificado, e nós somos aqueles que são a nova humanidade através de Cristo Jesus, somos herdeiros, filhos de Deus, todos nós em Cristo Jesus fomos feitos sacerdócios real. De maneira que a Bíblia fala que lá, igual no templo tinha, né? Lá no tabernáculo tinha lá o Santo dos Santos e o Santíssimo. O templo era a mesma coisa. A Bíblia diz que aqui, quando Jesus morre, esse véu que havia no templo era a mesma estrutura. Imagina que é uma cortina assim, ó. Atrás desse templo aqui, eu vou dizer até de outra canetinha. Atrás aqui desse templo ficava a arca, os querubins aqui, e tinha um véu que dividia, né? Daqui para cá, ó, era o santo lugar, que tinha a menorá, pães asmos. Aqui o sacerdote entrava, aqui só o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu que separava Deus dos homens, ele é rasgado de cima e embaixo, de maneira que agora não existe mais nada que nos separe de Deus, porque foi feito em Cristo Jesus um novo e vivo caminho até Deus pelo teu sangue. Então, por isso que
que nenhum de nós depende de outra pessoa. Quando nós vamos ao culto, você não depende do pastor para se chegar à presença de Deus. Você não depende do ministro de louvor para se chegar à presença de Deus. É óbvio que isso tudo é um facilitador, a palavra, o louvor, mas o que nós estamos para fazer ali é oferecer. Abre aí, por favor, Cristiano, Hebreus 13:15. Pastor, só um minutinho que eu não sei onde está meu óculos. Sem óculos fica difícil, espera aí. E achar aí também pode falar. Hebreus 13:15. Achou? Não achou não, Cristiano? Senão eu vou ler, para a gente não ficar muito tempo aqui parado. Pastor, pode ler aí que eu estou tentando achar aqui. Tá bom, vamos lá. Hebreus 13:15 diz o seguinte: portanto, vou pegar aqui a NVI. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Vou ler de novo. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Então, a palavra de Deus vai definir que o sacrifício de louvor agora é a forma como nós ofertamos diante de Deus. E ele representa um louvor contínuo, independente de circunstância, onde nós reconhecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, onde ele vai, através de nossos sacrifícios de louvor, nós engrandecemos aquilo que foi feito por Cristo Jesus. Mas não só isso, não só quando nós ofertamos sacrifícios de louvor, mas quando nós também fazemos o bem, compartilhando aquilo que temos com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso próximo. Isso é desde ajudar até compartilhar o próprio evangelho. Por isso que quando nós evangelizamos, compartilhamos o amor de Deus, nós estamos glorificando, nós estamos louvando a Deus, pois estamos compartilhando o bem, compartilhando aquilo que há de mais importante, que é Jesus e a sua salvação, né? Tem uma versão da revista atualizada, eu vou ler aqui, ó, a transformadora também, que é mais fácil. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos o sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que tem com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Então, esse é o princípio do sacerdócio real que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos entender, né, qual é a importância, né, vou colocar assim, a importância de reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz, mas também reconhecemos o seu sacerdócio, reconhecemos aquilo que ele fez na cruz do Calvário e que nós fomos habilitados em Cristo Jesus para nos tornar. Então, ele representa o povo diante de Deus. O sacerdote age em nome de toda a comunidade. Agora não é mais necessário, porque em Cristo nós já temos essa responsabilidade, esse benefício e essa bênção. Oferece sacrifício pelos pecados, que é o que Jesus já fez, e intercede a favor dos homens, que é o que Jesus faz por nós continuamente. Então, o sacerdócio, ele só existiu, como eu mostrei lá, por conta do pecado. Levítico 16:30 vai dizer, porque nesse dia será feita a expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Então, qual era a necessidade de sacerdote que eu já expliquei? Isaías declarou, mas a sua iniquidade os separam de Deus, os seus pecados ocultaram o rosto dele de vocês, de modo que ele não nos ouve. Ou seja, o pecado separou o homem de Deus, que é o que nós vimos até nas 4 leis lá, nesse final de semana, no curso básico de evangelismo. Por isso o homem precisa de perdão, a culpa do pecado precisa ser removida, ele precisa de reconciliação, o relacionamento rompido com Deus precisa ser restaurado, e ele precisa de mediação. Alguém precisa agir entre Deus e o homem, porque sem mediação não há acesso a Deus. Tudo que nós fazemos é em Cristo, por meio de Cristo. Nós chegamos a oferecer louvores a Deus, sacrifícios de louvor a Deus, por conta de Cristo. Ele é o intermediário, ele é o caminho. Ele faz ele é o novo e vivo caminho que estabelece essa nova comunhão entre nós e Deus. Então, Cristo é diferente de todos os outros sacerdotes, como eu expliquei aqui. Porque ele não era pecador, obviamente, como nós já vimos. Ele não precisa oferecer sacrifícios por si, ou seja,
Arão, quando chegava para oferecer o sacrifício, ele oferecia pelo povo e por si mesmo antes. Então, por quê? Porque ele tinha pecados. Os sacerdotes humanos precisavam primeiro expiar os seus próprios pecados antes de interceder pelo povo. Jesus não precisa. E Jesus não repete sacrifício. O livro de Hebreus vai tratar sobre isso. Ele fala, olha, Jesus não é segunda linhagem de Arão, porque Arão precisava, era improdutivo, era infrutífero, era ineficiente o sacrifício oferecido por Arão. Por quê? Porque todo ano ele tinha que voltar e fazer de novo, e todos os seus descendentes depois dele de novo, eternamente. Mas Jesus, ele fez uma única vez, de uma vez por toda, para todo sempre. Amém. Então, Hebreus 7:26 vai dizer isso, 27. Esse sumo sacerdote nos convinha a quem? A nós, humanos, eu, você, santo, porque ele era santo, inocente, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. E ao contrário dos outros sumos sacerdotes, está falando da linhagem de Arão, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, ou seja, todos os dias, o povo ia lá sacrificar pelos pecados no templo. Primeiro, pelos seus próprios pecados, ou seja, os sacerdotes precisavam oferecer por si mesmos para depois oferecer pelo povo. E depois pelos do povo. Porque ele ofereceu esse sacrifício de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ele é o sacerdote perfeito e definitivo. Então, o sacrifício de Cristo, né? Cristo não apenas oferece um sacrifício, né? Ele não oferece só um cordeiro, um animal, ele oferece a si mesmo. Por isso, o sacrifício de Cristo é único, uma vez para sempre, suficiente, cobre todos os pecados e definitivo. Não precisa ser repetido. São conceitos importantes. O sacrifício de Jesus, ele é único, suficiente e definitivo. Por isso que é incorreto nós ficarmos dizendo, não, eu estou pagando o preço, eu pago o preço pela igreja, eu que estou pagando o preço na brecha pela igreja. Não, irmão, nós somos sacerdotes, nós somos um povo santo, nação santa, somos eleitos, todos nós somos sacerdotes. Ninguém paga preço por ninguém, porque o único preço que podia ser pago já foi pago. De uma única vez, ele foi suficiente e ele é definitivo pelas nossas vidas. Nele, a justiça de Deus é plenamente satisfeita. Né? Hebreus 9:26-28 vai dizer, mas agora, no fim dos tempos, ou seja, no final de tudo, ele apareceu uma única vez, para sempre, a fim de abolir, ou seja, derrubar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de mundo, e aparecerá uma segunda vez, não para tratar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Esse texto de Hebreus é lindo, que ele fala várias coisas importantes. Jesus aparece, morre uma única vez, abole o pecado, acaba com o pecado pelo sacrifício que ele fez de si mesmo, e ele fala, olha, ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Aqui mata qualquer coisa de reencarnação, outras vidas. Da mesma forma, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Morreu, juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aí ele está falando agora do retorno. Ele falou, veio uma vez para tirar os pecados. E a segunda, e a volta de Cristo? Não vai ser para tratar mais pecados, porque o pecado já está tratado nele. Quem crê nele já está salvo. Mas para trazer salvação àqueles que aguardam. E a intercessão de Jesus, né? Cristo continua, né, hoje, né, atuando como sacerdote continuamente. Por quê? Intercede pelos crentes, Cristo está à direita do Pai, intercedendo continuamente por todos os que creem nele. Sustenta a salvação, a sua intercessão garante que a salvação dos crentes seja mantida e preservada, garante nosso acesso a Deus. Por meio dele temos livre acesso ao trono da graça a qualquer momento. E mais uma vez, Hebreus 7:24-25. Mas, como Jesus vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente. Por isso, ele pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus, diferente de Arão, Jesus não vai morrer. Jesus não vai desaparecer. Jesus, ele é exatamente quem ele é, desde sempre para sempre. Ou seja, ele é o sumo sacerdote que está constantemente diante do Pai, intercedendo por mim e por você. E seu sacerdócio, ele é contínuo. Ele não é interrompido por nada. Então, a conclusão dessa aula, Cristo é o nosso sacerdote perfeito, porque ele ofereceu o sacrifício definitivo, abriu o caminho para Deus, como eu mostrei lá na planilha, lá na prancheta, e continua intercedendo por nós eternamente, né, na salvação dos crentes. E mais um texto, né, de Hebreus. Portanto, já que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, ou seja, temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente à fé que professamos. Ou seja, devemos nos apegar à fé que professamos, à confiança que
que declaramos em Deus e sua palavra. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que foi tentado em tudo, assim como nós, porém sem pecado. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Esse texto aqui, ele é poderoso. Ele fala assim, pois nós temos um sacerdote, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, ou seja, nos entender das nossas fraquezas. Por quê? Porque a importância que nós temos visto até aqui de Jesus é ser 100% Deus, mas ser 100% um homem, porque quando Deus se torna 100% homem, o que ele pode fazer? Mas, sim, alguém que foi tentado em tudo, Jesus foi tentado, ele viveu a tentação que nós vivemos, assim como nós. Jesus conhece a nossa tentação, conhece a nossa natureza, conhece aquilo que nós sofremos na carne. Porém, qual é a diferença entre nós e ele? Que ele não pecou. Jesus se manteve santo e imaculado, diferente de mim e de você. Mas o fato de ele conhecer a nossa natureza e a nossa condição faz com que nós possamos ter confiança de nos achegarmos ao trono da graça, ao trono de Deus. Por isso que não faz sentido o crente receber acusação sobre sua vida. Não estou dizendo que a gente tem livre conduto para pecar, mas é o que eu expliquei no treinamento lá, curso básico de evangelismo. Pecou? Confessa o seu pecado e tenha fé e creia que Deus ele é misericordioso para nos livrar de toda a nossa iniquidade. Porque Jesus entende, Jesus conhece o seu coração, Jesus não vai te jogar fora, Jesus não vai me jogar fora. Se nosso coração é sincero, se a gente quer andar diante do Senhor em sinceridade, ele conhece. Eu sempre falo isso, Deus não exige de nós perfeição, porque ele sabe que nós não conseguimos ser. E por que ele sabe? Porque ele foi um de nós, ele viveu como nós. Mas Deus exige de nós sinceridade, honestidade. Então ele fala, com confiança, nós podemos já chegar ao trono de Deus. Perceba que nós com confiança nos chegamos ao trono e aí recebemos misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento de necessidade. Tem gente que quer encontrar a graça, a misericórdia e antes de se achegar. Não tenha medo, pecou, se achega, vai lá. Senhor, me ajoelha aqui, Deus está aqui no meu coração, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu sei que eu não estou andando conforme a tua vontade. Senhor, toma a minha vida, eu confesso o meu pecado e você vai encontrar. Mais uma vez, não é um porém, não é um talvez, não é quem sabe. A Bíblia é clara, nós vamos encontrar misericórdia e graça, que vai nos ajudar nesse momento nosso de necessidade, em nome de Jesus. Porque nele temos acesso, perdão e reconciliação eterna, de uma vez por toda. E aí, eu faço aqui, e eu tinha que ter colocado o texto que eu mais gosto da Bíblia, que é Hebreus 13:8. Qual que é, Varãozinho? Que é o texto de Varãozinho preferido. Fala aí, Varãozinho, se tiver com o microfone. Será que ele caiu? Marcos Vinícius, que ele caiu esse microfone. A Bíblia diz em Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Para sempre. Continua o filho do meu ódio aqui, desculpa. Fala. Qual o nosso versículo favorito, Barãozinho, que o Cristiano acabou de ler? Hebreus 13:8. Também ontem, hoje será para sempre. Para sempre. Isso tinha que ter que escrever no seu espelho de manhã. Quando você achar que Jesus te abandonou, quando você achar que Jesus não te ama, quando o diabo vir te atacar dizendo que você é um caso perdido, que não tem mais solução para sua vida, que você chegou no limite com Deus, que lembre-se disso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus te amou ontem, hoje e para sempre. A graça de Deus se estendeu sobre mim e sobre a sua vida ontem, hoje e para sempre. Por isso que eu sempre falo, Deus te salvou e te amou com amor eterno. E Ele vai te sustentar com amor eterno. Deus amou o mundo, amou a mim e a você, de tal maneira, uma maneira inimaginável por qualquer um de nós, a ponto de dar seu próprio filho, seu filho único, unigênito, para que todo aquele, eu e você, que crêssemos, e nós cremos, que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor das nossas vidas, não perecêssemos, não ficássemos pelo caminho, nosso corpo não cairia no deserto como aquela geração, mas nós entraríamos na terra prometida, que é o céu, a vida eterna com Deus. Nós não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. Jesus abençoe a sua vida. Que você possa se apoderar dessas verdades, porque isso muda a nossa relação com o Senhor e com tudo que nos cerca. Amém? Está aqui encerrada a nossa
Vamos orar em nome de Jesus. Vou pedir a Cristiano para orar para nós. Podemos encerrar nossa aula em nome de Jesus. Senhor Deus, eu venho te agradecer, Senhor Deus, por mais uma aula abençoada, de entendimento, de clareza, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa aula foi uma aula de bênção, Senhor, de entendimento, de clareza. Senhor, venho te agradecer por tudo que você tem feito conosco, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Senhor, que nós tenhamos uma noite abençoada, que nosso dia de amanhã seja um dia de bênção, Senhor. Eu venho te agradecer e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã nós temos nosso culto busca. Vai ser uma benção. Tem sido uma benção, cheio de poder, muito derramar, muito reteté. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom? Jesus abençoe vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, a paz.